A questão. Olá, vamos falar sobre direitos humanos, abordando a noção de justiça. A defesa dos direitos humanos, ela é recente. Nós temos uma discussão grande a respeito das relações humanas e essa discussão tem nos levado a indagar sobre a justiça. E chegamos à conclusão de que existem diversos sentidos que podem ser dados à justiça. Ela pode ser, por exemplo, dar a cada um o que é seu. Esse é um dos conceitos. E é o mais usual. Quando a gente se baseia nesse conceito aí, nós podemos chegar a algumas conclusões bem interessantes, mas sabidamente diferentes. E não só diferentes entre si, mas inclusive diferentes do que nós entendemos hoje por justiça. Por exemplo, na época da aristocracia, aí nós temos os nobres sendo considerados como superiores. O que significa que, neste momento, os nobres terem privilégios não é algo tido na conta de injusto, mas pelo contrário, está se dando o que tem que se dar. Cabia-lhes, portanto, uma ideia, ou melhor, um usufruto de justiça, onde eles tinham direito a uma maior parte daquilo que era dividido. Pois bem, a situação, se a gente for continuar averiguando na história, vamos pegar vários exemplos onde o negócio é bem gritante, é bem esquisito. Por exemplo, na sociedade escravagista, a gente tem a ideia de que a humanidade do escravo, mesmo quando não negada, mas ela se equipara à ideia de mercadoria. E neste contexto a gente vai ter a aplicação da lei de justiça dentro daquilo que se considera em relação aos valores de pessoas em determinados segmentos. Uma ideia, por exemplo, de um escravo ser escravo de alguém não é considerado como uma ideia injusta. Um rei ou um nobre ser considerado escravo, aí já seria injusto. Percebam, então, que a ideia de justiça, nesses casos, ela acompanhará aquilo que estiver ocorrendo, a situação que a pessoa estiver vivenciando, o papel social que ela tiver em uma determinada comunidade. Pois bem, seguindo nesta reflexão, é preciso que a gente recorra a uma ideia de equidade, de igualdade. Ser justo, então, é realizar a igual distribuição de benefícios e de obrigações. Aqui a gente chega a uma ideia bastante interessante. Justiça é distribuir os benefícios e as obrigações, porque nesses momentos que eu tenho falado aqui, a justiça é apenas distribuir as benesses, mas as obrigações não. As obrigações ficam com os escravos e as benesses ficam com os nobres. Por isso é que aqui nós temos uma, digamos assim, um grito que tenta recolocar a questão e tenta recolocá-la dentro desses moldes. Distribuir não apenas as obrigações, mas também os benefícios. Se a gente for levar isso, por exemplo, para o caso da tributação, da aplicação dos impostos, aí a gente vai ter uma aproximação de uma compreensão melhor do que vem a ser justiça. Fazer justiça pressupõe o cumprimento de obrigações. O conceito de justiça ele não se restringe a relações éticas entre pessoas. Não é só o que eu faço com alguém e o que alguém faz comigo, mas é também algo que se refere às relações entre grupos, entre instituições políticas e sociais. Passamos agora para o chamado direito natural, ou justnaturalismo. Isso já é uma coisa bem antiga, os povos antigos tinham já isso, desde antes
de que a sociedade se tornasse moderna, a gente já vai ter essas discussões, e aqui vamos ter uma noção de justiça sendo trabalhada, e neste trabalho se faz uma distinção de dois tipos de direitos: o direito natural e o direito positivo. Desde os gregos antigos a gente já tem essa discussão, e aí nós chegaremos ao seguinte: com os gregos teremos a seguinte indagação: a justiça deriva da natureza ou ela nasce da própria lei? Essa pergunta significa o seguinte: a justiça é algo que é própria do ser humano, só por ser humano já há algo que pode ser considerado justo e algo que pode ser considerado injusto? Ou será que justiça e injustiça vai ser o que o ser humano definir como sendo isso? Em outras palavras, é o ser humano que define o que é justo e o que é injusto. Então, repetindo, o justnaturalismo, que é a teoria do direito natural, ele vai prevalecer sobre o direito positivo na Idade Antiga. O justnaturalismo vai dizer o seguinte: há um direito natural que é eterno, que é imutável. Ele vale em qualquer lugar e em todos os tempos. E ele é anterior e eticamente superior ao direito positivo. Além disso, ele não é escrito. Isso significa assim, algo do tipo, o direito à vida, alguém pode dizer, é o mais sagrado dos direitos. Aí se alguém disser, onde é que está isso escrito em algum código, em alguma constituição? Aí digamos que não houvesse isso escrito, alguém poderia dizer, não precisa ser escrito. O direito à vida é o mais fundamental. Então, quando alguém falasse desse modo, ela estaria fazendo referência ao direito natural. Então, a gente poderia chamar essa pessoa de justnaturalista. O direito positivo é aquele direito que as pessoas se encontram, se reúnem e definem o que é o certo e o que é o errado, o que é o crime e o que é o não crime. E eles põem isso em códigos, em constituições, e a partir daí, quando as pessoas quiserem saber o que é e o que não é só consultar aquele código. Então, é isso que é o chamado direito positivo. Ele é criado pelo ser humano e é instituído pelo costume e também pela norma escrita. Temos, na Idade Média, uma influência do cristianismo. Essa influência vai chegar até o direito e aí os juristas vão considerar o direito natural como sendo o direito principal e o direito positivo é inferior a ele. Alguns teóricos da modernidade que colaboraram na construção de uma ideia de direito são pessoas que dirão coisas bem interessantes e nós veremos agora. Por exemplo, as ideias de direito e de poder, também as ideias de justiça, elas vão passar por mudanças, já sabemos disso. Até o século XVI se vai ter uma ideia dominada pela religião. E essa ideia, portanto, vai priorizar o direito natural. A partir do século XVI, a gente vai vivenciar uma dessacralização do saber, e essa dessacralização vai fazer com que o saber não mais se refira a Deus. Quando eu digo que se refira, eu estou querendo dizer o seguinte: quando se quer responder a uma determinada pergunta, saber se algo é crime ou não se vai mais atrás da religião, atrás da Bíblia ou coisa parecida. Se vai atrás dos códigos, constituições, etc. Isso é a dessacralização. O saber não é mais uma coisa sagrada. Pois bem, e aí nós teremos algumas coisas bem interessantes que surgirão a partir do século XVI. Essa dessacralização vai indicar uma autonomia do conhecimento em relação aos dogmas religiosos, e aí a noção de Estado de Direito vai ser aquela que vai agora dominar o cenário jurídico. Estado de Direito significa não é mais um enviado de Deus, uma divindade, quem vai indicar o que é o correto, mas sim a lei, o código, aquilo que estiver escrito. Isso começa com Nicolau Maquiavel. Já vimos que ele é o inaugurador do pensamento político moderno, e ele será o cara que vai forjar as relações humanas tal como essas relações são, e não como elas deveriam ser. Qual é a contribuição de Thomas Hobbes nesse particular? O Hobbes será o cara que vai dar
ao tema do poder o primeiro tratamento jurídico na modernidade. Ele vai dizer assim, o ser humano ele é movido por paixões naturais. O objetivo dele não é fazer o bem para os outros, nem salvar a própria alma, mas é satisfazer seus próprios desejos e interesses. Perceba que em Hobbes o ser humano é bem egoísta. O surgimento do Estado Civil, de acordo com ele, vai estabelecer as condições para o ser humano obter uma situação de paz e isso vai garantir de maneira legal o bem-estar desse ser humano. Qual é a hipótese de Hobbes? Ele vai dizer, na ausência de um Estado forte centralizado, os indivíduos teriam a tendência de tratar cada um apenas em benefício de si mesmo. E isso faria com que a vida se tornasse terrível, precária e violenta. O direito, então, vai passar a ser identificado com o próprio Estado. Ou seja, direito é coisa de quem? Direito é coisa dos homens. Os homens inventaram o Estado e o Estado inventou o direito. E isso traz uma novidade para nós, que é o quê? A construção artificial do Estado. John Locke, um outro pensador, que será um dos principais teóricos do liberalismo do século XVII, vai dizer assim, a propriedade é tudo aquilo que pertence a cada indivíduo. Se ele não tem nada, ele tem a vida dele. Então, qual é a sua propriedade privada? É a sua vida, a sua liberdade, os seus bens. Então, todo mundo tem direito à propriedade. Quando ele fala em propriedade privada, é disso que ele está falando. E isso é algo inerente à própria natureza humana. O Estado tem um trabalho importante aí. Ele deve permitir aos seres humanos ter essa propriedade privada que lhes é natural. Essa reflexão vai representar um novo interesse pela autonomia do sujeito. Esse sujeito não será mais dominado por governos absolutos. Temos a concepção de liberdade de Locke muito mais simples, não é tão ampla assim. Com Rousseau, Jean-Jacques Rousseau, lá no século XVIII, nós teremos uma noção de liberdade e também de igualdade avançando. Isso vai trazer uma concepção bem original de política. E essa concepção vai ser firmada no que se chama vontade geral. Rousseau será o cara que vai dizer o seguinte, a ordem social ela é um direito sagrado que serve de base a todos os outros. Ordem social. Para que ordem? Ele vai dizer assim, essa ordem é um direito regido por convenções. Então, aí nós chegamos ao para quê. Ordem, ela é necessária porque os homens conversam, chegam a um acordo e terminam definindo que é útil que haja ordem. Ela não é da natureza humana. A natureza quer, digamos assim, a guerra, a bagunça, mas a necessidade social faz com que a ordem seja necessária. Esta maneira de pensar é muito próxima dos iluministas, porque os iluministas vão defender que a ordem social deve existir, mas é para gerar o quê? A liberdade e a autonomia, não é para ser cadeia. Quais são os aspectos avançados do pensamento de Rousseau? Algumas coisas são bem interessantes, por exemplo, o entendimento de que cada cidadão pode transferir sua liberdade e também os seus bens só para a comunidade. Então, quando ele transfere a sua vontade e os seus bens para a comunidade, ele está transmitindo para uma instituição da qual ele também faz parte. Sendo assim, no fundo, ele está transferindo para ele mesmo. Chegamos a Kant e ele vai dizer o seguinte, todo ser humano tem um direito legítimo ao respeito de seus semelhantes. Todo mundo é obrigado a respeitar todos, cada pessoa deve respeitar uma a outra e ninguém pode ser usado meramente como meio por qualquer outra pessoa. As pessoas não são objetos. E aí chegamos finalmente ao Cesare Beccaria. Ele vai dizer o seguinte, no livro Dos Delitos e das Penas, ele vai se manifestar contra as penas. Quais penas? Algumas que são bem comuns. Por exemplo, a tortura, a infâmia, o julgamento secreto, o suplício, a pena de morte, etc. Por fim, teremos os pensadores do século XVIII,
especialmente liberais, iluministas, entendendo que os homens gozavam de direitos naturais universais e absolutos, e isso estava evidente na Declaração de Independência dos Estados Unidos e também na Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão da França. Essas duas declarações marcam a ascensão definitiva da burguesia. Dessa forma, nós chegamos à compreensão mínima dos direitos humanos. Até mais.